Primeiro no capítulo 2, versículo 9, nós vamos falar um pouco sobre consagração, sobre o tema desses cultos da manhã, tem sido redescobrir o poder sobrenatural da vida de consagração. É interessante que a forma que o pastor colocou, porque redescobrir é quando a gente já não sabe mais onde está, né? E quando você redescobre, é porque você foi atrás procurar, né? É assim? Um dia, alguém descobriu o Brasil, né? Mas o Brasil está tão perdido que talvez tenhamos que redescobrir novamente. E assim também é, muitas vezes a gente sabe do poder da oração e do jejum e da consagração ao Senhor, mas muitas vezes a gente tem que redescobrir. Por quê? Porque, como foi falado aqui na oração, às vezes a gente pensa que Deus é que mudou, né? Ainda mais a gente que viveu há uns anos atrás, né? Em que o mover do Senhor era mais evidente. Não que Ele não se mova hoje, Ele continua se movendo no nosso espírito com o mesmo poder, mas Ele também se move à medida que nós vamos também buscando dEle. O Senhor, Ele se move e Ele nos enche à medida em que nós temos vazias. Porque não tem como você chegar e encher um copo que já está cheio, só se ele estiver vazio. E muitas vezes você fala, então você está cheio, tá bom. Não. Às vezes você está cheio de coisas ruins. Às vezes você está lotado de coisas que não glorificam o nome do Senhor. E nessa manhã o Senhor está te convidando então a derramar essas coisas ruins que estão dentro de você. Coisas que você veio aqui nessa manhã, mas que vieram trazendo um peso, né, ao seu coração. Isso é normal, isso é natural. Porque essa vida terrena que nós vivemos, nós temos aflições. A palavra do Senhor, o próprio Jesus nos falou isso. Que aqui nós teremos aflições, mas no mesmo versículo ele fala assim, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo, então vocês também vão vencer. Amém? Amém. Aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós já até trabalhamos esse tema aqui com os jovens na rede. E no tempo que a gente teve aqui compartilhando, foi muito bom que o Senhor, quando eu estava também estudando, né? O Senhor trouxe algumas coisas da minha memória, mas também algo de novo o Senhor também vai falar no nosso coração. Fala assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí alguém pode falar assim, mas o que é isso, Rosângela? Isso é consagração, né? Nada mais é do que consagração, porque fala aqui, nos dá um relato daquilo que nós somos para o Senhor e que nós devemos ser, né? Se nós não estamos sendo, que nós possamos buscar isso no Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Da mesma forma que nós temos que redescobrir a oração, o jejum, o poder de Deus sobrenatural sobre as nossas vidas, muitas vezes nós temos que redescobrir também quem nós somos. Porque às vezes você olha e fala assim, eu sou a Rosane, filho da irmã Dorato, esposa do Vinícius, mãe da Malu, mas você não sabe quem você é em Cristo. E a palavra do Senhor, ela vem nos mostrando isso, né? Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso nada mais é do que consagração e consagrado a Deus. Amém? Pode se sentar? Vamos compartilhar algumas coisas a respeito disso. Enquanto eu estava estudando, né, veio algumas colocações que eu gostaria de compartilhar com o irmão. Por exemplo, a igreja que prevalece é somente aquela igreja que redescobre essa consagração. Porque ao passo que você anda aí nas ruas e você percebe que cada vez mais existem mais e mais igrejas, também da mesma forma que você passa e vê muitas igrejas, talvez quando você retornar você pode olhar que muitas fecharam, né?
muitas delas já não estão mais. No mesmo pique que elas são abertas, elas também são fechadas. Aí você vai falar, mas como assim? Porque, irmãos, o Senhor, quando a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu acho que foi até o pastor Bruno que compartilhou aqui uma pregação passada, que as igrejas, a primeira igreja, ela foi instituída depois do Pentecoste, depois de um fluir do Espírito Santo muito grande na vida daquelas pessoas que estavam esperando o derramamento do Espírito de Deus. E dali por diante a igreja do Senhor ela começou, dali por diante a igreja do Senhor ela deslanchou. E é isso que falta muitas vezes, né? Porque existem inúmeras motivações que as pessoas querem abrir igrejas por aí. E muitas vezes, né, na minoria das vezes, é pela ação do Espírito Santo de Deus. É por qualquer coisa. Menos pela ação, não, porque eu estava aqui, mas aí o pastor falou uma coisa, eu não gostei, então eu vou abrir um ministério para mim. Eu já tenho algumas ovelhinhas que gostam de mim e tal, né? Simpatizam comigo, então, gente, eu vou abrir uma portinha ali e ali eu vou fazer a minha igreja conforme a minha vontade. E muitas igrejas a gente tem visto que tem acontecido isso. Igrejas que têm pessoas abençoadas, não são, mas que estão se baseando para a formação de uma igreja de uma forma errada. Não foi a ação do Espírito de Deus, mas foi a ação de, né, às vezes a pessoa não está concordando, então abre uma igreja para mim. E muitas vezes esse é o motivo que muitas igrejas fecham. Da mesma velocidade que elas se abrem, elas se fecham, né? Então nós devemos ter essa primeira verdade na nossa vida, que a igreja que vai prevalecer é somente a igreja que se consagra. É a igreja que se separa. É a igreja que se coloca diante do altar do Senhor em sacrifício. É uma igreja que se lembra, né, a todo momento, Jesus, 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 Jesus. Sabe, irmãos, porque hoje nós somos tentados tantas coisas para fazer dentro da igreja, né? Quando a gente olha para fora, puxa vida, na época que eu era jovem, era tão reduzido, né? A gente tinha poucas coisas para fazer, hoje não. Há uma imensidão de coisas que os jovens podem fazer na presença do Senhor. Coisas que na nossa época, na minha época, era menos. Já tinha alguma coisa, mas era bem menos. E hoje não. Muitas coisas nós podemos fazer na presença do Senhor. E isso tem muitas vezes nos feito, nós ficamos tão empolgados em fazer, que nós esquecemos até do fazer para quem? Né? Nós estamos falando isso aqui, como é que é mesmo? A gente está fazendo aqui para quem? Então, quer dizer, a igreja que se consagra, ela se lembra de Jesus. A igreja que se consagra, ela está constantemente aos pés do Senhor. Então ela não se esquece quem é o seu amo, quem é o seu Senhor, quem é o seu mestre, de onde deve vir o seu poder, de onde vem a sua força. A força da igreja que se consagra, ela vem do Senhor. Eu fui buscar, né, no dicionário, consagrar é tornar sagrado, tributar, destinar, votar, sacrificar, dedicar-se a alguma coisa. Consagrar. Você já viu a expressão que fala assim, aquele atleta consagrado? Você já viu essa expressão? Você já parou para pensar nisso? Quando eu estava estudando ali, eu lendo, eu vi isso. Que é interessante que às vezes a gente vê isso, mas a gente não liga, né? A palavra é o mesmo sentido que a gente usa. Mas, olha só, quando você vai falar assim, aquele artista consagrado vai se apresentar ali, aquele atleta consagrado vai jogar na seleção. E o que é uma pessoa consagrada? O que vocês me falam? Bem? Nesse sentido, né? Uma pessoa consagrada. Bem? Um atleta consagrado, gente, que faz algo muito bem, não é? Bem? Dedicou. É uma pessoa que se dedica ao máximo. Aquele ali é o campeão do MMA. Ele é consagrado, é o campeão, é o Anderson Silva. Ele é consagrado como campeão do MMA. Por quê? Porque ele se dedicou àquilo. Ele gastou tempo, ele investiu. Muitas vezes, sabe o que a gente não entende? Que o mundo natural, ele se consagra muito mais fome do que nós. Sabem disso?
Que o mundo natural eles consagram muito mais, porque nós achamos que consagração é uma coisa nossa, é só nossa. Não, consagrar é se separar. E quem separa para alguma coisa, quem se dedica a alguma coisa, está consagrando. Né? Então quer dizer, ele se dedica 24 horas aos treinos, à alimentação. Né? Às vezes a pessoa fala assim, estou fazendo uma dieta. Você está se consagrando, sabe disso? Que uma dieta é um tipo de consagração. Sabe por quê? Porque você está se abstendo de algumas coisas, se dedicando somente a outras e se abstendo de algumas. Isso é consagração. E aquele atleta consagrado, aquele artista, aquele cantor, aquele pastor, aquele pregador consagrado, é porque ele pagou um preço, ele se dedicou para chegar até aquele nível. Então as pessoas conhecem. Por quê? Porque ele é uma pessoa consagrada. E às vezes nós queremos consagrar também, mas de uma forma assim, né? Só no domingo. Vamos consagrar no domingo, porque o pastor colocou agora que domingo de manhã é a consagração. Irmãos, desse jeito você não vai se consagrar. Só no domingo não. Que isso vire rotina na sua vida. Que você tenha no seu coração esse sentimento de dedicação 24 horas. Se você acha que um atleta desse, irmãos, um artista, um cantor desse, vai se consagrar um dia na semana, o que vocês acham? Hein? Ah, não, só no domingo. Não, só na segunda-feira eu vou fazer dieta. Aí chega no domingo, eu vou entrar na lasanha com salpicão e carne assada, que a Dariana está postando lá no Facebook. Não, gente, é dedicação diária. Consagração é dedicação diária, é estilo de vida. Não tem como você se consagrar só no domingo. Né? Aquela expressão, né? Angu de um dia só, engorda cachorro do mato. Né? Porque um dia, coitado, ele acha alguém bondoso, vai lá e dá muita comida, ele fica até estágio. Mas aí o resto do mês ele fica sem comer nada. O que adiantou? Não adiantou nada. Então consagrar é também dedicar. É isso que está escrito aqui, ó. É tornar santo, é tributar. Né? Quando se faz um tributo a alguém, né? Geralmente o povo faz um tributo depois que a pessoa morre, né? Ah, um tributo a fulano de tal. Aí fica o dia inteiro passando reportagem sobre aquela pessoa, né? Ah, que a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, a pessoa foi assim, foi assado. Isso é um tributo. Isso é uma homenagem. Consagração também é isso. É você a todo momento trazer a sua memória que o Senhor fez isso na sua vida. Isso também é consagração. A todo momento você vai trazer a sua memória. Né? Não espera a pessoa morrer. Né? As pessoas no mundo elas são assim. Infelizmente, depois que a pessoa morre, é quem vai fazer o tributo. Vamos fazer um tributo a fulano de tal. A pessoa nem está vendo mais. Aí vai lá e faz o tributo. O que é aquilo? É lembrar, fazer uma homenagem. E você também tem que se lembrar de quem é Deus na sua vida. Que Deus que você serve, onde você está. Porque você foi chamado, porque você foi escolhido para estar aqui na presença do Senhor. E aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vem falando uma relação de coisas que você às vezes nem sabe que você é. Que você é uma raça eleita. Quando a gente comentou aqui com os jovens, eu até falei isso com eles. O que é uma raça eleita? O que é uma raça eleita, gente? Aí os meninos aqui, né, falaram e tal. Mas o que é uma pessoa eleita? Hein? Os meninos que estavam aqui no dia, vocês lembram? Lembra, Jackson? Oi? Não? Lembra, Felipe? Você lembra? A gente falou assim, o que é uma pessoa que é eleita? A pessoa foi escolhida dentro de alguém. É isso mesmo. Uma pessoa eleita é uma pessoa que foi escolhida como representante de alguém, é ou não é? Né? Às vezes a pessoa escolhe certo, às vezes escolhe errado, né? Muita gente arrependeu de ter escolhido a presidente e deram um jeito de arrancar ela de lá. Então, mas de qualquer forma, ela foi eleita, né? Não foi? Alguém deu a ela essa autoridade de estar naquele lugar onde ela estava. E você também foi eleito pelo Senhor como uma raça separada, como uma raça santificada e escolhida, uma raça eleita. O Senhor te colocou aqui como representante dele. Você também foi eleito, sabia, Juliana? Você também foi eleita pelo Senhor? Então você tem que exercer a sua vontade, né, como raça eleita do Senhor. Outra coisa que fala que nós somos sacerdócio real
são os sacerdotes hoje? Quem eram os sacerdotes no Antigo Testamento, lá na Antiguidade, na palavra do Senhor? Eram pessoas que também eram representantes do povo. Eram pessoas que representavam o povo e que entravam no Santo dos Santos e apresentavam ali os sacrifícios. Para quê? Para que o povo fosse limpo, né? Os seus pecados fossem purificados. Sacerdote nada mais é do que representante legal, representante do Senhor. Nação santa. Nação santa, separada para o Senhor. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí eu perguntei para os meninos aqui, o que é exclusivo? Né? Uma coisa que não é exclusiva. Quando você chega numa loja de 10 reais, aí você vê aquela arara assim com 20 camisas igual. Aquilo ali é exclusivo, você lê? Nunca, né? Você vai chegar lá e vai comprar e depois vai encontrar com alguém camisa. Isso não é exclusivo. Sabe o que é exclusivo? É quando você vai no Selena e fala assim, Selena, eu quero fazer uma roupa para mim. Assim se assada, ela vai e faz. É exclusivo, ela fez a sua medida. Entendeu? Ninguém pode tascar, não. Só se você pular depois, né? Tá servindo mais que eu engordei um pouquinho, fica pra você. Não, mas enquanto é seu, é exclusivo. É exclusivo, irmãos. É diferente. Aquilo não foi feito para todo mundo, não. O Senhor escolheu você como propriedade exclusiva. E ninguém tasca. Aquilo que é exclusivo, ninguém pode meter o pé dele. Se você tem um terreno, né? Você tem uma casa, aí de repente chega lá, você enterra lá, invade tudo lá, Olimpo. O que você vai fazer? Não, meu filho, isso aqui é meu, isso aqui é propriedade exclusiva do Olimpo Tavares, Veloso e Companhia Limitada, Leifer e Jackson. Né? Ninguém tasca, aquilo ali é do Senhor. Aí que o inimigo tente, né? Às vezes eles tentam mesmo. Mas aí o que acontece? A pessoa entra na justiça e prova. Não, isso aqui é meu, é propriedade exclusiva. É meu. Às vezes o inimigo também tenta entrar na sua vida. Ele tenta buscar você novamente para ele, sabe? Ele tenta te fazer voltar às velhas obras. A todo momento ele tenta fazer isso, né? Quando eu estava estudando aqui, houve uma ilustração que já foi falada aqui, não sei se ele estavam, mas de um menino que constrói um carrinho. E ele fica tão feliz com aquele carrinho, brinca e tal. E aí um dia, ele brincando lá na rua, o menino vai e toma aquele carrinho, sei lá, rouba aquele carrinho dele, tudo. Some, né? Ele não vê quem pega. Na verdade, ele está brincando, o carrinho sumiu, ele ficou muito triste. Meu Deus, o carrinho que eu fiz, que eu construí com minhas mãos, gostava tanto dele, ele sumiu. Mas apenas um dia, passado algum tempo, ele andando na rua, ele vê aquele carrinho. E ele olha e os seus olhos se enchem de alegria. Meu Deus, é o meu carrinho, é o carrinho que eu fiz. Está meio estragado, está meio sujo, mas é meu, fui eu quem fiz. E sabe o que aquele menino faz? Pela segunda vez ele vai e compra aquele carrinho daquele menino mau. E aquele menino mau vende. E pela segunda vez aquele carrinho é dele. Primeiro porque ele fez, segundo porque ele comprou. O Senhor também faz isso com você, sabia disso? Primeiro porque ele te fez. E segundo porque ele te comprou com o sangue de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É isso. Você é propriedade exclusiva do Senhor. E ainda que o inimigo venha tentar roubar a sua vida por qualquer motivo, saiba que, se for preciso, ele compra você de novo. Ele te busca de novo. Não interessa se o inimigo tentou colocar as garras em você, não. Se ele te vê, ele te reconhece de longe. Ainda que você estiver um pouquinho sujo, né? Não é assim? Ah, se existe uma passagem tão linda que eu gosto na Bíblia, é aquela do filho pródigo. Que quando o pai avista de longe o seu filho, irmãos, a palavra do Senhor fala que aquele jovem um dia chega diante do seu pai e fala assim, me dá a minha herança, me dá a parte que me cabe. Ele não quis saber se o pai ia ficar chorando, não. Ele simplesmente falou assim, eu quero ir embora. E o pai ali, naquela situação difícil, ele simplesmente faz assim, ó, ele entrega nas mãos daquele filho. E aquele filho vai. E vai com todo o ímpeto e vive o mundo intensamente. Vive tudo que ele queria viver. Né? Como a Bíblia fala, vai, vive à vista dos seus olhos. Faz o que você quiser, mas saiba que tudo você vai dar conta ao Senhor.
A palavra do Senhor diz isso. E aquele pai, ele coloca nas mãos do seu filho aquilo que ele pede, a medida que ele pede, a parte da herança que era dele, e aquele jovem sai, e dali por diante ele vai gastar tudo com aquilo que ele acha. Sabe, irmãos, porque tem um tempo na nossa vida que a gente acha que a gente sabe das coisas. Tem um tempo na nossa vida que a gente acha que tem toda a sabedoria e ciência. Isso acontece muito quando a gente é jovem. Sabe, porque com o tempo você vai ganhando experiência, você vê que a vida não é tão rosa assim, né? Igual você pensava quando você tinha seus 16, 17 anos. Você vê que as coisas são difíceis. Com o passar do tempo você vai ver que as coisas são difíceis. E que você precisa sofrer para ganhar as coisas. Você precisa chorar às vezes, né? Para que outros possam viver. Às vezes você tem até que morrer. E aquele jovem, ele parte, e a palavra do Senhor fala que ele gasta tudo que ele tem. Sabe o que é isso? Viveu até as últimas consequências. Tudo que ele quis. Tudo que ele quis. E como esse menino do carrinho, eu acredito que ele também saiu de uma forma e voltou de outra totalmente diferente. Depois de muitos anos, né, vivendo do jeito que ele queria, eu tenho certeza que aquele jovem não tinha mais aquele brilho no olhar, que aquele jovem não era mais aquele jovem amado que saiu de dentro da casa do seu pai, bem vestido, bem alimentado. Talvez ele estava magro, talvez ele estava totalmente diferente, mas a palavra do Senhor fala que o pai, ele não desiste, porque o dia que aquele filho, depois de muitos anos, olhou para a sua condição e viu que ele não tinha mais nada. Ele tinha perdido a identidade, que ele não sabia nem quem ele era mais. Tanto é que a palavra do Senhor fala assim que ele não sabia quem ele era mais. Ele fala assim: eu queria ser como um dos funcionários do meu pai. Ele se esqueceu que ele era filho. E às vezes você também se esquece que é filho do Senhor. O Senhor, ele não se esquece de você. Ele não se esquece que você é nação santa, que você é povo adquirido, que você é raça eleita. Ainda que você se esqueça. Aquele filho, ele se esqueceu de quem ele era. Quando ele se vê naquela situação de comer a comida dos porcos. Sabe o que é isso? É se alimentar da mesma coisa que o mundo tem se alimentado. Comer daquela lavagem. E quando ele se vê naquela situação, irmãos, ele cai em si e fala: meu Deus, como que eu errei? Eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra os céus. Eu vou falar assim com meu pai: eu quero ser como um dos teus jornaleiros, eu quero ser como um dos teus funcionários. E depois que ele vê a situação dele, ele se levanta e ele vai ter com seu pai. E a palavra do Senhor diz que de longe, irmãos, de longe o Senhor, ele te vê, ele te reconhece. Não interessa o que aconteceu com você, não interessa a forma que você está, quanto tempo você ficou lá fora comendo as bolotas dos porcos, não interessa o que tem sido alimento para você, não interessa. Ele te vê de longe. Se você quiser retornar, ele te vê de longe. E a palavra do Senhor diz que aquele pai, ele corre ao encontro daquele filho e ele abraça. E ele coloca novamente na posição de filho. Ele redescobre para o filho quem ele era realmente. Ele não era um dos empregados, não. Ele não era. Ele era filho amado do Senhor. Então aquela posição é restaurada. E ele novamente tem comunhão com seu pai. Consagrar quer dizer isso. Consagrar quer dizer sacrificar. Você pode falar: mas para que, Rosângela, se consagrar? Qual que é o propósito da nossa consagração? Para que nós devemos nos separar? Primeiro, para nós termos comunhão com Deus. A
palavra do Senhor diz assim que buscai a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação também é consagração, é separação do Senhor. Santo, separado. Santo, separado. Comunhão com Deus. A primeira coisa que produz o propósito da nossa consagração. Para que se consagrar? Para que isso? Para você ter comunhão com Deus. Para você entender as coisas de Deus. Não tem como você entender as coisas do Senhor sendo natural. Porque você não vai entender. Se você não alimentar o seu espírito através da consagração, você não vai entender nada. O mover do Senhor vai rolar e você vai falar: o que é isso? O que está acontecendo? Por que o pessoal está assim? Por que está chorando? Que língua estranha é aquela que a pessoa está falando? Você não entende nada. Mas se você se consagra, se você vive a atmosfera da presença do Senhor, você vai entender e você vai ter comunhão com Deus. O segundo é para você ter comunhão com a igreja. Consagrar para ter comunhão com a igreja. Sabe, porque se você é uma pessoa consagrada, você não vai ferir o corpo. Pelo contrário, você vai ajudar o corpo de Cristo. O que nós temos visto, e ontem nós lá no encontro de mulheres, onde a gente foi ler modelo, né, a gente até comentou, a palavra falou muito forte ao nosso coração, nós já estávamos comentando, e chegou lá e foi assim, a mesma palavra que a gente estava comentando no carro, foi falado lá. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós somos consagrados, todo o nosso corpo é consagrado. Quando nós buscamos a consagração na presença do Senhor, a igreja toda também é consagrada através disso. Porque se alguém chega perto de você querendo ferir o corpo, ou querendo falar mal de alguém, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o quê. Você é consagrado, como tem sua mente, seu coração, né? Depois nós vamos ver aqui, consagrados, você facilmente vai contornar essa situação. Fala: irmão, vamos orar por essa pessoa, né? Ou você ora, vamos orar pela pessoa, deixa eu orar por você, irmão. Estou vendo que você não está bem. Porque quando nós temos a consagração nas nossas vidas, irmãos, a gente sabe contornar algumas situações. Se a gente não tiver consagrado, Senhor, a pessoa vai chegar a falar com a gente vai ficar tão abalado, mas tão abalado, e a gente vai sair contando aquilo para as pessoas. E ao invés de a gente trazer cura, a gente vai fazer câncer dentro da igreja. Câncer. Sabe o que é isso? Da mesma forma que tem células aqui, né, para compartilhar a palavra, a gente começa a fazer células cancerosas. Sabiam disso? Não existe células tão boas não, daquela que tem lanche e compartilha a palavra, não. Vocês estão achando que célula é só assim? Não. Sabe aquilo que causa câncer no corpo humano? São células. São células também. Células que crescem desordenadamente e começam a prejudicar o corpo. Isso é câncer. Isso é câncer. E isso traz o que para o corpo de Cristo? Morte. E você sabe como é que você pode ser uma célula cancerosa? Você pode estar liderando. Às vezes, pastor Sônia, eu não quero liderar uma célula, não. Mas bem que eu estou liderando uma célula cancerosa dentro da igreja, sabia disso? Olha que perigo. E você às vezes nem sabe que às vezes nós estamos liderando uma célula cancerosa dentro da igreja. Por quê? A pessoa vem até você trazer uma fofoquinha, uma palavra mal falada, alguma coisa de algum irmão, você não sabe como é que contornar. Nossa, irmão, aí você quer apoiar a pessoa. Irmão, vigia. Consagração também vai te fazer sair dessas situações. Porque se você não estiver consagrado, você vai virar um câncer. Né? Provérbios 6, né, Fran? Provérbios 6. Irmãos, isso é muito sério. Nós estávamos conversando sobre isso. E a palavra, eu quero ler com os irmãos. 6:12. Provérbios 6:12. Eu quero que o irmão leia. Porque ontem a gente estava comentando sobre isso. E quando a gente chegou lá no encontro, nós fomos impactados com essa palavra. Porque a palavra de Deus ainda dá o nome desse espírito que age dentro da igreja. A palavra do Senhor dá o nome dele é Beliel. Se você não sabia, também não sabia, onde eu aprendi.
Que esse espírito que fica criando contenda dentro da igreja, que fica recrutando os irmãos para falar mal dos outros, Beliel é o dono dessa célula cancerosa. Leia aí, ó, Provérbios capítulo 6. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pode continuar. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído, irremediavelmente. Pode ler, Clésia. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que se espalha as mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Nossa, que coisa. Preciso falar mais nada, né? Eu acho que o próprio Salomão aí já deu a dica, né? Daí ele escreveu embaixo assim, hashtag fica a dica. Irmãos, se a gente tem feito isso aí, ó, dentro da casa do Senhor, nós estamos assim com esse tal de Beliel, porque tem algumas traduções traz o nome dele, vocês viram? Traz, né? Essa linguagem de hoje e a NVI, eu acho que não traz, a minha NVI não traz. Mas, irmãos, eu fiquei assim, Jesus, tem de misericórdia. Que a gente às vezes, né, a gente veio comentando isso no carro, eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? Que a gente não se torne esse Beliel. Sabe? Porque às vezes a gente, né, não quer falar, eu não quero estar aqui falando assim, vocês não se tornem, não. E eu também não me torno Beliel, não, porque todos nós estamos na mesma condição. E no momento que eu sair assim, ó, debaixo da graça de Deus, eu posso me associar com esse homem perverso aí, ó. E a Darlene leu no versículo 15, fala assim, por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, e com um golpe ele será destruído. Da mesma forma que ele se implanta dentro da igreja para causar contenda e destruição dos irmãos, através de fofoca e tudo mais, ele também vai ser abatido repentinamente, a palavra do Senhor fala. E o que ele espalha, o Senhor detesta. 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. Que eu acho que é a que a gente mais faz involuntariamente. Assim, né? Alguns fazem involuntariamente e outros fazem querendo, né? Igual Chaves. Porque, sinceramente, olhos altivos. Vamos ler isso aqui e vamos refletir sobre nós. Vamos fazer uma reflexão. Se a gente tem sido alguma coisa nisso aqui, irmãos, pelo amor de Deus, vamos levantar nossas mãos nessa noite ou nessa manhã e orar pedindo ao Senhor misericórdia. Estou falando sério. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. E a última, que é a que o Senhor abomina, que é aquela falsa testemunha que espalha mentiras e que provoca discórdia para os irmãos. Irmãos, não seja abominado diante dos olhos do Senhor, não. Busca a consagração. Busca a consagração diante da presença do Senhor, para você ter comunhão com Deus e para você ter comunhão com os irmãos. O propósito da consagração é esse. Se você tiver comunhão com Deus, você vai ter com o seu irmão. Amém. E se você estiver consagrando todo o seu ser ali na presença do Senhor, não tem como, irmãos, a gente participar da célula desse tal de Beliel, não. Não tem. Não tem. Se alguém chegar, né, porque isso, irmãos, isso é humano. Se alguém chegar querendo, né, te levar para essa célula, não vai não. Consagre seus ouvidos diante do Senhor e fala assim, irmão, vem aqui, vamos orar. Não precisa nem orar pela pessoa que ele está falando, não. Fala assim, é mesmo, irmão, aconteceu isso, não deixa eu orar por você. Você não pode fazer nada pela pessoa. Então vamos orar então nós dois aqui. Você tem autoridade no Senhor para fazer isso. Não aceita não, irmãos. Eu conversei com as meninas sobre isso.
Entendeu? Nós temos um ministério. O nosso ministério é para serviço do Senhor. E se de alguma forma fica uma brechinha para poder conversinha, né? Ele falou que deixou de colocar. Então nós vamos fechar e tapar todas as brechas agora. Eu falei com elas ontem, eu falei assim, então nós vamos tapar todas as brechas. Se de alguma forma nós estamos sendo inocentes em alguma área, então nós vamos ser mais. Nós vamos começar a olhar melhor então, porque não é para isso que o Senhor nos chamou. Ele chamou para que nós fôssemos raça eleita, nação santa, povo adquirido do Senhor, propriedade exclusiva. Sabe o que é propriedade exclusiva? É só Deus que usa você. Amém. A palavra do Senhor fala assim, que não existe isso, gente. De um dia eu estar dando água doce e outro dia água salgada. Exclusiva, eu não falei que é feito, não é? Eu não dei um exemplo aqui. O que é exclusivo é feito exclusivamente para alguém. E se você é nação, povo adquirido e exclusivo de propriedade do Senhor, quem é que tem que usar você? O Senhor, né? O Senhor. Então não deixe, irmão, ser usado por outro alguém que não seja o Senhor. Se alguém quiser te usar, entendeu? Se alguém quiser te... Não, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Do Senhor. Propriedade exclusiva do Senhor. Propriedade exclusiva do Senhor. Quando você levantar de manhã, você fala propriedade exclusiva do Senhor. Quando você levantar, quando você sair do seu serviço, fala propriedade exclusiva do Senhor. Quando você chegar aqui, fala propriedade exclusiva do Senhor. Até isso entrar dentro da sua mente. Do Senhor, do Senhor, do Senhor. Para terminar, eu queria ler com vocês Salmo 141. O nível de consagração que deve ter no nosso ser. Salmo 141. Aí eu vou querer assim, ó. Primeiro o irmão leu o versículo primeiro. Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu clamo a ti. Vem depressa me socorrer. Escuta-me quando peço a tua ajuda. Níveis de consagração. Primeiro versículo, Davi falando com Deus. Ele fala sobre o ouvir. Primeira coisa que você tem que consagrar ao Senhor. Para você ficar longe desse mal que aterroriza a igreja. Consagre o seu ouvir. Versículo 1 fala sobre isso. Senhor, eu quero ouvir só o que o Senhor fala. Davi falando com Deus. Consagre o seu ouvir, irmão. Se alguém quiser jogar alguma coisa que não é do Senhor no seu ouvido, você, fala assim, irmão, você me desculpa, mas eu não quero nem ouvir isso. Fala igual você, eu não quero saber quem está caindo, eu quero saber quem está se levantando. Eu servo, meu irmão, quero saber esse bordão. Consagre os seus ouvidos. Consagre os seus ouvidos ao Senhor. Se você estiver em casa, nem tem aquelas pessoas que começam a quebrar pau no vizinho, a pessoa não olha. Põe teu copo assim na parede. Conheço algumas pessoas assim, próximas. Não pode, peraí, vou ficar caladinho, não escutar o que está acontecendo lá. Gente, consagre seus ouvidos, deixa o pau quebrar para lá e vai orar, pedir ao Senhor misericórdia. Já aconteceu isso um tempo atrás lá na minha mãe, aconteceu isso, acho que no Natal. Natal lá em meio barulho, o povo quebrando o pau pelo de lá, meu Deus, no Natal, Senhor. O que a gente tem que fazer? Começar a repreender. Não é ir lá escutar o que está acontecendo, não. Quem está batendo em quem, não está na cabeça. Não interessa, irmãos. Consagre o seu ouvir. Consagre o seu ouvir. É isso que Davi está falando aqui, no primeiro versículo. Clama a ti, vem depressa. Eu quero escutar a sua voz. Eu quero escutar a sua voz. Escutar a voz do Senhor. Versículo 2. Pode ler alguém. Um outro irmão. Seja a minha oração e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Aí, Fran, consagrar as minhas mãos. O que você tem tocado? O que você tem manuseado? Tem glorificado ao Senhor? Hein? Se não, consagre ao Senhor as suas mãos. É isso que Davi está falando no versículo 2. Ao levantar as minhas mãos, que o Senhor possa sentir um cheiro suave, porque a palavra do Senhor fala assim em outro versículo que o povo estava tão cheio de pecado que quando eles levantavam a mão, o Senhor virava até o rosto. Que não seja assim conosco.
mas que as nossas mãos estejam santificadas para o trabalho do Senhor. E nós possamos consagrar as nossas mãos na presença do Senhor. Aquilo que você tem pegado, aquilo que você tem recebido, faz essa pergunta: tem consagrado ao Senhor? Tem sido consagrado ao Senhor? Se não, comece então a consagrar. Versículo 3. Pode ler, alguém. Põe o Senhor na guarda da minha boca, guarda da porta dos meus lábios. Consagrar o que, Zenaide? Os lábios, né? Consagrar os lábios. Olha que isso, hein? Davi fala assim: põe guarda. O negócio é tão feio, põe guarda, né? Ele fala: põe um anjo. Não, aqueles são guarda mesmo. O negócio é tão sério. Põe um guarda na minha boca, para que aquilo que sai da minha boca seja somente coisas consagradas ao Senhor, que seja santo, que seja para a honra e a glória do nome do Senhor. Versículo 4, alguém pode ler? Não permita que o meu coração seja atraído para o mal, nem que eu tenha desejo de praticar atos perversos e andar com homens violentos e maus. Não me deixe tomar parte em seus banquetes. E aí, consagrando o que, Felipe, nesse versículo? Vamos ver se você acha aí. Onde está o óleo? O coração. Que inteligente. O coração. A Bíblia fala que do coração estão todas as saídas da vida, né? Porque a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente sente no nosso coração. Aqui, coração sempre é a alma, né? É o lugar dos sentimentos. Cuidado, irmãos. Consagre o seu coração. Que é aquilo que hoje você está amando, amanhã pode ser sua decepção. Sabe por quê? Porque o coração nos engana. Ele é enganoso. A palavra de Deus que fala, não é a Rosane, não. A Bíblia fala que ele é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Então, às vezes você está confiando, não, siga, né? Aí no mundo tem muito isso, né? Não, siga o seu coração. Siga o seu coração. Então, siga então. Aí depois você me conta. Tá? Porque o seu coração ele é enganoso. Siga o Senhor. Nível de consagração: coração. Versículo 4 fala sobre isso. Versículo 5, vamos ver aí qual a outra parte. Pode ler. Vai, gente. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isso é um gesto de amizade. Mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuarei a orar contra a unidade deles. Isso. Aí a versão da Lucimar está falando a respeito, mas a versão corrigida, ela fala assim que o óleo sobre a cabeça. Não é? Tem algumas versões que está assim, leia, mas leia. Vira-me o justo com amor leal, me repreenda, mas não perfume a minha cabeça, o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra a prática dos malfeitores. Então, nível de consagração da mente. Que a nossa mente receba aí, ó, a unção do Senhor, não dos perversos. Como está falando aí nesse versículo, né? O versículo 5 fala sobre essa consagração da mente. Que o que habite em sua mente não seja aquilo que os perversos têm te ensinado, mas que seja aquilo que a palavra do Senhor tem trazido para você dia a dia. Versículo 8. Mas em meus olhos, Deus, estão fitos meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. E aí, Lucinha? O que está consagrando aí? A minha alma, o ser, minha vida. Os meus olhos, né? Para onde você tem olhado, né? A palavra do Senhor, muita gente tem motivo disso de confusão. Se o teu olho te condena, arranca, lança fora, né? Irmãos, cuidado com o que você tem colocado nos seus olhos. Tudo começa com o olhar, né? Concupiscência dos olhos. Os olhos nos enganam também. Às vezes você acha que é tão bonito, né? Mas vai ver por dentro. Né? É a história do sepulcro. Às vezes ele está bonitinho por fora, mas vai abrir para você ver. Né? Nem tudo que reluz é ouro, né? É aquele provérbio aí popular. Consagre seus olhos na presença do Senhor. Para terminar o versículo 9. Guarda-me das armadilhas que preparam contra mim, da cilada dos que praticam o mal.
Isso aí fala para nós, amém, sobre o andar. Ele fala, Senhor, guarda-me das ciladas, né? Por onde você anda, o inimigo, ele tem colocado ciladas preparadas para destruir você, para destruir sua família. Mas se você estiver buscando a consagração do Senhor, ele vai... Não, esses são esses versículos mesmo. A Darlene está falando que eu pulei os 6 e 7, mas as partes onde estão, né? As partes consagradas do nosso corpo são esses versículos. E nesse versículo 9 fala isso, que nós devemos consagrar as nossas veredas, por onde nós temos andado. Que isso também seja constante consagração nas nossas vidas. Amém. Que você não aceite ser outra coisa a não ser o santo do Senhor. A nação santa, o povo adquirido, de propriedade exclusiva do Senhor. Que você seja o kadosh de Deus, né? O santo, o exclusivo. Que nessa manhã o Senhor possa fazer essa transformação. Se há alguma área na sua vida que ainda não encontrou essa consagração, te convido agora a ficar de pé. Nós vamos orar em unidade, pedindo ao Senhor que venha trazer essa consagração para as nossas vidas. Consagrando o nosso ser, o nosso viver, o nosso andar, os nossos olhos. Né? Aquele cântico antigo, né? Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus. Você pode pedir isso a Ele? Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo, Ele continua aqui conosco. Se você levantar sua mão e começar a clamar ao Senhor, Ele pode consagrar todo o teu ser. Então vamos pedir isso ao Senhor neste momento. Senhor, neste momento, Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor, que